Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos falar sobre azimute. A questão que nós vamos responder hoje foi aplicada na prova da Marinha no ano de 2013 pela Prefeitura de Caxias do Maranhão para o cargo de engenheiro cartógrafo, certo? O enunciado da questão diz o seguinte: considere que em uma estação total instalada no ponto A de coordenadas x 500.000 metros e y 10.000 metros, visou-se um ponto B num azimute de 225 graus e 00 minutos e numa distância de 300 metros. Assinale a opção que corresponde às coordenadas do ponto B, certo? O enunciado, ele fornece um dado, que é a raiz de 2 sobre 2 é igual a 0,707. Geralmente, esses cálculos em concursos, em questões, você não tem que decorar esses dados específicos, então a própria questão te fornece, certo? Então, vamos lá. E nós temos as alternativas de A a E, que nós descrevemos a posição x e y desse ponto B, que está sendo visado a partir do ponto A, e também o valor de distância, certo? Que varia entre 90 e 10 metros. Bom, inicialmente a gente tem que colocar esse ponto A e o ponto B dentro de um plano cartesiano, certo? Onde a gente vai ter o ponto A no centro, que é de onde você está fazendo as medidas, e o ponto B é onde você precisa localizar aquelas coordenadas de x e y, certo? Então a gente sabe que o ponto A e B, após serem localizados dentro de um plano cartesiano, eles possuem uma medição de azimute de acordo com a posição do ponto A e a posição do ponto B. A partir disso, a partir dessa medida de azimute, que segundo o enunciado da questão é 225 graus, a gente consegue localizar o ponto em que está o ponto B dentro do plano cartesiano. Como esse ângulo de azimute é 225 graus, então a gente tem que o ponto B está localizado dentro do terceiro quadrante, certo? A gente tem o primeiro quadrante que vai de 0 a 90, o segundo quadrante que vai de 90 a 180, o terceiro quadrante que vai de 180 a 270 e a gente tem o último quadrante que vai de 270 a 360 ou 0, certo? Então a gente tem que o ponto B está localizado ali no terceiro quadrante, que varia de 180 a 270, justamente por causa dessa informação do valor do azimute entre o ponto A e B, certo? Agora a gente tem que lembrar que a gente tem que trabalhar dentro do terceiro quadrante para obter as informações das coordenadas x e y para o ponto B, certo? Então, para fazer isso, a gente pode utilizar das relações trigonométricas, ok? A partir disso, a gente cria um esquema a partir do ponto B, certo? Com dois triângulos. O primeiro triângulo na parte de cima, onde a gente vai ter as informações de x, e aí você vai ter o lado do triângulo XA e B e XB, e o segundo triângulo, onde você vai ter as informações de YA, B e YB, como está representado para vocês no esquema, certo? E a partir das informações desses dois triângulos, a gente consegue obter as informações da coordenada x e da coordenada y dentro do terceiro quadrante pela fórmula do cosseno. Nesse ponto, para a gente resolver a fórmula do cosseno, é importante a gente lembrar que o rumo entre A e B é de 45 graus, considerando que o seu azimute é dos 225, ok? Aqui no nosso canal a gente tem uma questão resolvida no VDT Responde que fala sobre rumo e azimute, tá? A gente vai deixar aqui no card para vocês encontrarem. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixarem lá nos comentários. Resolvendo a fórmula do cosseno a partir dos triângulos formados, a gente consegue observar que nós temos o valor da hipotenusa, correto? E a gente quer o valor do cateto adjacente desse ângulo, certo? Então ficam duas fórmulas, uma para o valor de x, uma para o valor de y, bastante parecidas. A gente tem a fórmula do valor de x, que diz que cosseno de 45 graus é igual à distância XA menos a distância XB, dividido por 0 menos 300, e tem a fórmula de y, que é da mesma forma. Cosseno de 45 graus é igual a YA menos YB sobre 0 menos 300.
Então, nós temos a informação de XA e YB, porque o enunciado da questão, ele nos dá as coordenadas do ponto A, e aí você substitui esses valores em YA e XA, certo? E também você pode fazer o cálculo do cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Isso é uma relação básica dentro da trigonometria, certo? É uma fórmula exata. E esse valor de raiz de 2 sobre 2 é dado na questão, que é 0,707. Então, a gente tem 0,707 é igual a 500.000 menos xb sobre 0 menos 300. Já a fórmula do YB, nós temos 0,707 é igual a 10.000 menos YB sobre 0 menos 300. Resolvendo essa conta matemática, a gente chega aos valores finais de XB e YB, certo? O valor de XB é de 499.787,90 metros e o valor de YB é de 9.787,9 metros. Voltando até as alternativas que nós tínhamos na questão, a gente chega à letra A, que fala exatamente os valores que nós encontramos nesses cálculos, correto? É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, não se esqueça. Se inscreva aqui no canal, caso vocês não sejam inscritos, e ative as notificações para receber sempre quando a gente tiver vídeo novo no canal, certo? Até a próxima!